Acesse a nossa plataforma www.matematicario.com.br e tenha a experiência completa de aprendizagem matemática. Agora, vem comigo! Então, aqui nessa nossa aula do curso de matemática do ensino médio, nós vamos falar sobre função bijetora, que também pode ser chamada de função bijetiva, beleza? Então aqui é o seguinte, ó, uma função f de A em B, você sabe muito bem que esse conjunto A aqui, ele não pode ser um conjunto vazio, e ele é chamado de quê? Ó, de domínio, né? Ele é o domínio da nossa função, e esse conjunto B aqui, ó, ele é denominado de contradomínio, né? Contradomínio da nossa função. E aí os elementos do B que são utilizados formam um conjunto imagem, certo? O conjunto A também ele é chamado de conjunto de partida e o conjunto B de conjunto de chegada, já que eu vou pegar um elemento do conjunto A e carregá-lo até um outro elemento do conjunto B. Vou relacionar esse elemento do A até o elemento do B. Então isso daqui é um breve resumo aí desses conjuntos A e B, né? Então é o domínio e o contradomínio, uma função f de A em B. Essa função ela vai ser bijetora se ela for ao mesmo tempo, simultaneamente, injetora e sobrejetora. É isso aí. Você se lembra o que é uma função injetora e o que é uma função sobrejetora? É o seguinte, ó, uma função ela é injetora se eu pegar um valor qualquer ali do meu domínio, digamos x1, diferente de um outro valor x2, isso vai implicar o quê? Que a minha f de x1 é diferente da minha f de x2. É isso aí, ou seja, se eu pegar dois valores diferentes do meu conjunto domínio e relacioná-los lá no contradomínio, eu vou ter valores diferentes, né? Imagens diferentes. Então, dois valores do domínio diferentes, duas imagens diferentes. Tá claro? Então essa daqui, brevemente, é a definição de função injetora. Já falamos sobre isso em vídeos anteriores aqui no canal. E a função ela vai ser sobrejetora quando? Quando a imagem da minha função f for igual ao contradomínio. O que isso significa, professor? Isso significa que todo o conjunto contradomínio, certo? Vai ser utilizado na função. Não vai sobrar nenhum elemento no contradomínio, tá? Porque pode acontecer do contradomínio ser diferente da imagem, ficar sobrando elemento no contradomínio. Ou, se eu usar todos eles, isso significa que é uma função sobrejetora, e a gente já falou sobre isso em vídeos anteriores aqui do canal, beleza? Você pode voltar aí, assistir a vídeos anteriores e entender perfeitamente o que é uma função injetora e função sobrejetora. Nesse vídeo aqui vamos falar da bijetora. Professor, não entendi nada. Vamos lá. Com o desenho fica muito mais fácil, muito mais simples. Aqui eu fiz o diagrama, né? Para a gente exatamente denominar se uma função ela é injetora, sobrejetora, se ela é as duas, ou seja, bijetora, né? Ou se ela não é nenhuma nem outra. Pode acontecer também de não ser nem injetora e nem sobrejetora. Tá claro? Então ela vai ser bijetora se ela for ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Tem que ser as duas ao mesmo tempo. Tá? Então aqui nesse primeiro exemplo, aqui nesse primeiro diagrama, eu tenho esse conjunto A com dois elementos, o 2 e o 5, e o conjunto B com 3 elementos. E aí você percebe que esse elemento 2 aqui ele é elevado no elemento 2 lá no B, né? E esse elemento 5 ele é elevado no elemento 4 lá no contradomínio. E aí você percebe que a imagem, né, a imagem dessa função é o 2 e o 4. O 7 ele não faz parte da imagem. Quando isso acontece, essa função ela não é sobrejetora, disso eu tenho certeza. Agora, ela é injetora? É injetora sim, tá? Porque eu pego valores diferentes aqui no meu domínio, certo? E tenho imagens diferentes, beleza? Só chega uma única flechinha nas imagens aqui, tá claro? Então, sempre que chegar uma única flecha, eu tenho uma função injetora, beleza? Então, dessa forma aqui, esse primeiro exemplo eu posso escrever que é injetora. É uma função injetora. Tranquilo? Vamos agora para o nosso segundo exemplo aqui do lado. Ó. Eu tenho agora aqui 3 elementos no meu conjunto de partida, no meu domínio, que é o conjunto A, e tenho 2 elementos no meu conjunto de chegada, o conjunto B. Agora perceba, essa função aqui ela vai ser uma função injetora? Não. Não vai ser injetora por quê? Porque esses 2 elementos aqui do domínio, eles têm a mesma imagem. Chegam 2 flechinhas nesse elemento 2 aqui, certo? Do contradomínio. Então, como chegaram 2 flechinhas, esses 2 elementos são diferentes e têm a mesma imagem, logo essa função ela não é injetora. Você se lembra que para ser injetora, se eu pegar 2 domínios diferentes aqui, eu tenho 2 imagens diferentes. Agora, ela é sobrejetora? Ela vai ser sobrejetora se a imagem da função for igual ao contradomínio.
Nesse caso é. Olha aqui, ó. O meu conjunto contradomínio é todo o conjunto B. E a imagem? A imagem são esses dois elementos. Repara que ambos estão sendo utilizados. Então, como a imagem é todo o conjunto B, eu posso dizer que essa função aqui ela é uma função sobrejetora. Então, vamos aqui, ó. É sobrejetora. Beleza? Então, a primeira aqui, o primeiro exemplo é injetora. No segundo exemplo, tem uma função sobrejetora, mas nenhuma das duas é bijetora. Por quê? Porque esse primeiro exemplo aqui, ela não é sobrejetora, está sobrando um elemento aqui. E nesse segundo exemplo, ela não é injetora, porque chegam duas flechinhas aqui nesse elemento. Tá claro? Então, ela não é injetora nesse caso. Agora, vem aqui para baixo, nesse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho esse conjunto A com dois elementos, o conjunto B com dois elementos, e aí você percebe que valores diferentes aqui no domínio, eu tenho valores diferentes aqui no contradomínio, certo? No conjunto imagem. E você percebe também que o meu conjunto imagem é o próprio contradomínio B. Então, posso dizer aqui, ó, que a imagem dessa função é igual ao contradomínio, é igual ao próprio conjunto B ali, certo? E quando isso acontece, essa função aqui ela é sobrejetora, com certeza, porque a imagem é o contradomínio, e ela é injetora também, valores diferentes no domínio, imagens diferentes aqui no contradomínio. Então, por ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, eu posso dizer que essa função aqui ela é bijetora. Tá claro, então, a diferença? Nesse caso, você consegue perceber nitidamente que uma função ela é bijetora quando, obviamente, né, todos os elementos do domínio são utilizados. Para ser função, todo o domínio tem que ser utilizado, né? E, além disso, em todos os elementos do contradomínio, aqui chega uma única flechinha neles e todos eles são usados. Nesse caso, tem uma função bijetora, porque ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Nesse exemplo aqui do lado agora, olha só, eu tenho aqui, ó, dois elementos no domínio, dois no contradomínio, porém, eu tenho essa imagem 4 aqui, ó, certo? A imagem da minha função f é igual ao conjunto unitário 4. Só o 4 é utilizado. Esse 5 aqui ficou forever alone, coitado dele. Então, como apenas o 4 é usado, a minha imagem ela é diferente do contradomínio. Ó, a imagem da função f ela vai ser diferente do meu contradomínio B, certo? Porque ficou faltando esse elemento 5. E ela não é injetora, por quê? Porque esses dois elementos aqui que são diferentes no meu domínio têm a mesma imagem. Tá? Para ser injetora, teria que ter imagens diferentes. Então, ela não é nem injetora, nem sobrejetora. Tá claro? Então, essa função aqui é uma função sem classificação, digamos assim, né? Sem classificação. Beleza? Então, um panorama geral aqui para você, ó, esse primeiro exemplo, ela é injetora. No segundo exemplo, ela é uma função sobrejetora. Aqui no terceiro exemplo, ela é uma função bijetora, por ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E nesse quarto exemplo aqui, ela é uma função sem classificação. Ela não é nem injetora e nem sobrejetora. Tranquilo? Tá? E professor, por que é importante a gente saber função bijetora? Que troço estranho é esse daí? Porque quando você for calcular, por exemplo, uma função inversa, a função original ela precisa ser bijetora para ser inversível. Eu só consigo inverter uma função, você vai ver aí nos próximos vídeos aqui do canal, eu só consigo fazer a inversa da função se ela for uma função bijetora. Tranquilo? Então, para isso que é importante entender função injetora, sobrejetora e depois a bijetora. Tá claro? Agora é o seguinte, ó, vamos aqui para o gráfico dessas funções aqui, determinar se é uma função injetora, sobrejetora, bijetora, através dos gráficos. Então aqui eu tenho esses gráficos e vamos analisar um por um. Nesse primeiro gráfico aqui, ó, eu percebo que o gráfico é uma reta, ela é uma função cujo domínio, olha aqui o domínio, ó, isso aqui é o domínio, né? O domínio vai do intervalo real do -2 até o mais infinito, então essa função aqui ela cresce indefinidamente, mas ela tem um começo aqui, né? Porque o menor valor do meu domínio vai ser o -2, né? Tá bem aqui, ó, o -2, certo? Por aqui assim, né? Tá aqui, ó. E ela vai até o mais infinito, ela não tem o maior valor para o x aqui. E o meu contradomínio aqui, ó, é o conjunto dos números reais. Aí eu te pergunto, essa função ela é injetora? Sim, ela é injetora, porque eu posso fazer muito bem aqui um teste, né? Existe um teste prático para saber se uma função é injetora ou não a partir do gráfico. Você traça retas aqui, ó, horizontais. Sempre que eu traçar retas horizontais, essa reta ela vai interceptar o gráfico num único ponto, tá? Esse gráfico aqui ele não tem subidas e descidas, certo? Então, quando isso acontece,
Tá? Quando eu tenho que essas retas horizontais aqui interceptam o gráfico num único ponto, então eu posso dizer que é uma função injetora. Então vamos botar aqui, ó, é injetora. Certo? Agora, ela é sobrejetora? Perceba que o meu conjunto contra-domínio é o próprio conjunto dos números reais, ou seja, pega todo o eixo do y aqui, certo? Mas será que o meu conjunto imagem vai pegar também todo o eixo do y? É claro que não, né? Você percebe que a imagem aqui, ela começa aqui assim, ela vai do -1 para cima, do -1 em diante. O meu conjunto imagem é essa parte aqui, ó, do eixo do y. Vou botar aqui, ó, imagem da minha função f, ela é igual ao -1 até o mais infinito. Beleza? Então a imagem é isso daqui, ela não pega todos os números reais, logo ela não é sobrejetora, essa função aqui é apenas injetora, tá? Então não posso dizer que ela é bijetora, por exemplo, porque ela é apenas injetora. Agora aqui o nosso próximo exemplo, ó. Aqui no próximo exemplo, se eu traçar retas horizontais, nesse exato instante aqui que eu traço essa reta, ela intercepta esse gráfico em 1, 2, 3 pontos. Então não interceptou em apenas um. Logo, essa função aqui eu tenho certeza não é injetora. Por quê? Porque eu tenho valores aqui diferentes no meu domínio. Ó, eu posso pegar esse valor aqui, que vai ter essa imagem, certo? Eu posso pegar esse valor aqui, que vai ter essa mesma imagem. E eu posso pegar esse outro valor aqui assim, ó, que vai ter também a mesma imagem. Então eu pego três valores diferentes, digamos x1, x2 e x3, três valores diferentes no meu domínio, vão ter três imagens iguais aqui, né? Essa mesma imagem, tá claro? Então ela não é uma função injetora. Porém, eu posso afirmar categoricamente que ela é sobrejetora. Por quê? Porque eu vou analisar aqui, olha, é uma função que liga o conjunto dos números reais, esse aqui é o meu domínio, no conjunto dos números reais, que é o meu contradomínio. Agora perceba que o meu conjunto imagem aqui é o próprio eixo do y todo, né? Todo o eixo do y está sendo utilizado. Eu vou ter sempre um correspondente aqui, ó. Se eu espelhar esse gráfico no eixo do y, todo ele será utilizado. É ou não é? E quando isso acontece, eu posso dizer que ela é uma função sobrejetora. Tranquilo? Então ela não é bijetora pelo fato de não ser injetora, porém ela é uma função sobrejetora. Agora vamos aqui nesse exemplo de baixo, né? Aqui no exemplo de baixo eu tenho uma função dos reais, que é o meu domínio, nos reais, que é o meu contradomínio, certo? E é uma função definida por essa fórmula aqui, x ao cubo mais 3x. Ela é uma função injetora? Vamos fazer o teste da reta horizontal, né? Ó, reta horizontal intercepta apenas em um ponto, reta horizontal interceptou em um ponto só, e sempre vai acontecer isso, sempre essa reta horizontal vai interceptar o gráfico em um único ponto. Então essa função aqui ela é injetora. Ela é uma função injetora. É sobrejetora? Também. Perceba que todo o meu conjunto imagem vai ser o próprio eixo do y aqui, né? Esse gráfico todo espelhado no eixo do y vai preencher toda a reta ali, né? Toda a reta real que o eixo do y representa. Então, meu contradomínio é igual ao meu conjunto imagem, tá? Que é o próprio conjunto dos números reais. Então, pelo fato do contradomínio ser igual à imagem e pelo fato de eu ter aqui, ó, valores diferentes no domínio, me retornando imagens diferentes, né? Então, essa função ela é injetora e também é sobrejetora. Tá? E o fato dela ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo me diz que essa função aqui ela é bijetora. Ela é bijetora. Certo? Então, se a função for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela é bijetora. Já falei isso 1 milhão de vezes aqui, né? Beleza, então você já entendeu o conceito aí da função bijetora. Tá? Se for ambas, é bijetora. E agora essa daqui. Essa função aqui é dos reais nos reais. Então aqui está o meu domínio, aqui está o meu contradomínio. E eu vou analisar se ela é uma função injetora a princípio. Ela é injetora? Não. Repara que se eu pegar um x1 aqui assim, ó, ele vai ter uma imagem que está bem aqui, certo? E se eu pegar um x2 por aqui assim, ó, ela vai ter a mesma imagem. É ou não é? E, portanto, eu estou pegando aqui, ó, elementos diferentes no domínio e tendo a mesma imagem. Então, ela não é injetora. Tá? É sobrejetora? É claro que não. Repara que o meu contradomínio seria todo o conjunto dos números reais. Porém, essa função aqui, ela tem como imagem,
tá? Os elementos que são utilizados são apenas esses aqui que eu estou colocando em azul, ó. É a parte não negativa do eixo do y, do 0 em diante. Essa parte que está aqui embaixo, ela não é utilizada. Então, o meu contradomínio ele é diferente do meu conjunto imagem. Essa função aqui ela não é nem injetora, nem sobrejetora. Eu posso dizer que ela é uma função, então, aqui, ó, sem classificação. Sem classificação assim, né? Tá claro para você, então? Panorama geral de novo. Essa primeira função, ela é uma função injetora somente, porque aqui, ó, essa parte aqui do meu contradomínio não é utilizada, beleza? A segunda função, ela é apenas sobrejetora, porque se eu fizer o teste aqui da reta horizontal, ela vai cortar essa parte da função aqui em 3 pontos, ó. Esse gráfico ele tem 3 pontinhos nessa reta horizontal. Então ela não é injetora, teria que ter apenas um único ponto. Aqui embaixo, nesse gráfico aqui, você percebe que é uma função bijetora, pelo fato dela ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E aqui ela é uma função sem classificação, por quê? Porque aqui, ó, essa parte aqui do meu contradomínio não é utilizada, então ela não é sobrejetora, e ela tem imagens iguais aqui, ó, para elementos distintos do meu domínio. E, portanto, quando isso acontece, ela não é uma função injetora. Então, ela não é nem sobrejetora nem injetora. Eu digo que ela é sem classificação. Tá claro, então, para você aí? Vamos agora aqui a um diagrama que vai resumir toda essa parte aí, né? Então, eu tenho aqui um conjunto todo das funções, está aqui embaixo sendo representado, né? Onde tem todas as funções imagináveis. Eu posso ter funções sem classificação. E daquelas que têm classificação, você percebe aqui, ó, que eu tenho funções injetoras, eu tenho funções sobrejetoras, e na interseção aqui, ó, das injetoras com as sobrejetoras, ó, esse conjunto aqui, tá, que engloba as duas, né, funções tanto injetoras quanto sobrejetoras, eu tenho as bijetoras. Tá claro? Então, para ser bijetora, precisa ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E se não for nenhuma delas, eu digo que é uma função aí sem essa classificação. Tá claro? Então, aqui eu tenho todo o esquema, um diagrama de Venn dessas funções aí, bem legal. É ou não é? Fica muito mais fácil a gente compreender quando a gente observa uma imagem. Tranquilo, né? Vamos fazer exercício? Vamos lá. Exercitando é que a gente aprende. Aqui, esse primeiro exercício, ó, eu quero que você classifique as funções abaixo. Será que ela vai ser injetora, sobrejetora ou bijetora? Vamos classificar aqui, né? Aqui é o seguinte, essa primeira, você percebe que chega apenas uma única flechinha em cada elemento da imagem aqui, né? Ou seja, eu posso afirmar que essa função aqui ela é injetora e, ao mesmo tempo, o meu contradomínio ele é igual à imagem. Olha aqui, todos os elementos do contradomínio estão sendo utilizados. Então, pelo fato de ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, eu posso dizer que ela é bijetora. Concorda comigo? Beleza, né? Entendeu? Ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Na letra B aqui, né, vai acontecer o seguinte. Ela é injetora? É, porque você percebe aqui, ó, que na imagem, que são esses elementos aqui, ó, certo? Chega uma única flechinha, né? Eu não tenho nenhuma imagem que tem 2 correspondentes lá no meu domínio, tá? E quando isso acontece, a função ela é injetora. É sobrejetora? Claro que não, porque eu tenho esse 9 aqui, ó, forever alone, dentro do meu contradomínio. Ele não faz parte da imagem. Então, essa função aqui ela é apenas injetora. É injetora. Beleza? Você percebe aqui agora nesse panorama geral que uma função ela é bijetora quando ela é bem respeitosa, né? E o que acontece? Todo mundo é utilizado, todo mundo tem o seu par bonitinho ali, e todos têm um único par. Na imagem aqui, todos têm um único correspondente no domínio. Percebe que o 7 tem um correspondente aqui que é o 6, o 5 tem um único correspondente que é o 4, o 3 tem um único correspondente que é o 2 e o 1 tem um único correspondente que é o 0. É a função mais respeitosa que tem, certo? Aqui na injetora, ela é respeitosa, porém, o que acontece? Ela não é muito justa, porque esse 9 aqui, ó, ficou ali na pista, né? Ficou sem um par para ele, coitadinho do 9. Então, a mais justa de todas é a bijetora. E a sobrejetora, ela seria uma função aí que poderia ser promíscua, por exemplo, né? Como a gente já viu aí em vídeos anteriores. Só uma brincadeirinha. Aqui na letra C agora, eu tenho o seguinte, a função dos reais nos reais, aqui está o meu domínio, e aqui está o meu contradomínio, e essa função é igual a x ao quadrado. Essa função, então, ela teria que tipo de gráfico, né? A gente ainda não estudou função quadrática aqui, mas a gente já consegue determinar esse gráfico tranquilamente.
Esse gráfico seria uma parábola com concavidade para cima, dessa forma aqui, né? E aí você percebe que o meu conjunto imagem, ele não pega essa parte aqui, né, dos números reais. Ele pega apenas essa parte aqui de cima, certo? Então eu não posso dizer que ela é sobrejetora. Essa função ela não é sobrejetora com certeza. É injetora? Claro que não. A gente já viu aí exemplos anteriores, ó, que eu tenho essa imagem aqui sendo compartilhada por esses dois elementos do domínio. Aqui e aqui tem a mesma imagem. Então, por essa função aqui não ser nem injetora nem sobrejetora, eu vou dizer que ela é sem classificação. Sem classificação. Beleza? Na letra D, eu tenho uma função dos reais nos reais, que vai me dar uma reta, uma função afim, que a gente ainda vai ver aqui no nosso curso de matemática do ensino médio, sobre funções afim, né? Essa função ela vai ter como gráfico uma reta, e essa reta ela vai passar aqui, necessariamente, no ponto y igual a 2, digamos aqui assim, né? Então ela vai ter um aspecto mais ou menos aqui assim, ó. Vai ser uma reta dessa forma aqui, tá claro? E aí você percebe que todo o meu conjunto imagem vai ser o próprio conjunto dos números reais. Então essa função aqui, com toda certeza, ela é sobrejetora, porque o contradomínio dela é igual à imagem, tá claro? Ela é injetora? Também é, porque você percebe que se eu fizer o teste da reta horizontal, né? Vamos fazer o teste aqui, ó. Corta o gráfico em apenas um único ponto. Então ela é injetora também, por ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, ela é bijetora. Tranquilo, né? Você está sabendo tudo já de função bijetora. Vamos fazer aqui a letra E agora, que é o seguinte, essa função aqui, ó. Vou fazer através de diagrama para a gente analisar melhor, tá? Então aqui eu tenho o meu conjunto de partida, que é formado por 0, 1, 2, 3 e 4, certo? E o conjunto de chegada ali é o próprio conjunto dos números naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. São infinitos elementos aqui dentro, não dá para listar todos, né? Você percebe aqui que essa função ela relaciona o seu elemento aqui do domínio com o seu dobro lá no contradomínio, né? Então o dobro de 0 é 0, o dobro de 1 é 2, o dobro de 2 é 4, o dobro de 3 é 6, o dobro de 4 não está aqui, eu não listei, mas está lá dentro, né? Então ela é uma função injetora? Sim, ela é injetora. Mas ela vai ser sobrejetora? Claro que não, porque você percebe que tem elementos aqui, ó, no meu contradomínio que eu não estou utilizando, ou seja, os números ímpares todos ali não tem par, né, para eles lá no domínio. Então, coitado deles, estão forever alone. Apenas eu tenho números pares sendo usados aqui na minha imagem. Então ela não é sobrejetora, ela vai ser apenas injetora aqui, né? Tranquilo? Na letra F, você percebe que essa função aqui, ó, ela tem como domínio do 1 até o 6, né, um intervalo real fechado, do 1 até o 6, ó, o meu domínio é exatamente esse intervalo aqui, certo? E o meu contradomínio vai do 2 até o 8 fechado também. Tá aqui meu contradomínio, né? Então, essa função aqui tem esse gráfico, tá? Do jeito que eu a fiz aqui, né? E ela vai ser uma função injetora? Sim, vai ser injetora. Se eu fizer o teste da reta horizontal, vai cortar o gráfico em apenas um único ponto. E ela é sobrejetora? Também. Perceba que ela vai pegar todo o elemento do contradomínio aqui, vai ter um correspondente lá no domínio, né? Então, todo o contradomínio está sendo utilizado, então o contradomínio aqui dessa função é igual à imagem. A imagem da função, né? Ou seja, o meu conjunto imagem da função ali, ele é o próprio intervalo do 2 até o 8. Então, por ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, essa função ela é bijetora. Beleza? Tranquilo, né? Letra G agora aqui, ó. Aqui na letra G, eu tenho essa função definida desse intervalo aqui, né, que vai do 1 até o 6, aqui é o meu domínio, né? E o meu contradomínio vai do 0 até o 10. Aqui para cá, né? Tranquilo. Então eu te pergunto, ela é injetora? Sim, ela é injetora. Perceba que para cada elemento diferente aqui no meu domínio, eu vou ter uma imagem diferente no contradomínio. Então ela é injetora. Vai ser sobrejetora? Não. Não vai ser sobrejetora porque o meu conjunto do contradomínio, né, vai do 0 até o 10, porém a minha imagem, os elementos que estão efetivamente sendo utilizados, vão do 2 até o 10 aqui, ó, né? Apenas. Repara que do 2 até o 0 aqui assim, né, não é utilizado, beleza? Então, o meu conjunto contradomínio ele é diferente do meu conjunto imagem da função.
então ela não é sobrejetora, ela é apenas injetora. E aqui na letra H, né, eu tenho que o meu domínio vai do 1 até o 8, e o meu contradomínio vai do 2 até o 10, intervalos fechados reais também. Tranquilo? Ela é uma função injetora? Não, porque você percebe que se eu fizer o teste da reta horizontal, ela vai ter aqui correspondentes em 2 pontos. Essa reta horizontal só teria um pontinho se fosse feita aqui em cima, né? Teria esse um pontinho aqui. Depois ela sempre corta o gráfico em 2 pontos, tá claro? Então ela não é injetora. Ela vai ser sobrejetora? Sim, ela é sobrejetora porque o contradomínio, que é o intervalo 2 até o 10, vai ser igual à imagem da função, certo? Você percebe que a imagem é o próprio contradomínio aqui, todos eles estão sendo utilizados. Então ela é sobrejetora apenas. Tá claro para você aí? Vamos agora aqui, ó, marcar verdadeiro ou falso, tá? E aí a gente vai finalizar esses exercícios e depois fazer exercícios de vestibular. Vamos lá. Se uma função ela é bijetora, então ela é sobrejetora. Verdadeiro, né? Para ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora também. Então, se ela é bijetora, com certeza ela é sobrejetora. Verdadeiro. Toda função injetora é bijetora. Falso. Aqui em cima a gente tem esse exemplo, né? Olha só. Aqui ela é injetora apenas, mas não é sobrejetora. Então, ela não pode ser bijetora. Concorda comigo? Agora, vamos lá aqui, ó. Vamos lá aqui na letra C. Uma função afim do tipo f de x igual a x mais b, com a diferente de zero, com domínio e contradomínio nos reais, ela é bijetora? É, com toda certeza. Aqui na letra C, olha só, a gente já viu até um exemplo disso aqui em cima, ó, da letra D aqui, né? Então ela é bijetora, aqui é uma função afim dos reais nos reais. Sempre que isso acontecer, a função com toda certeza vai ser uma função bijetora. Toda função afim, ela é uma função bijetora, né? Com domínio e contradomínios reais aqui, né? Então, verdadeiro. Aqui, qualquer função quadrática é bijetora? Falso. A gente acabou de ver nesse exemplo aqui, ó, que é uma função quadrática, isso aqui é uma parábola, né? Ou também tem outro exemplo aqui em cima, né? Ó, esse exemplo aqui da letra C é uma função quadrática e ela não é bijetora, ela é sem classificação. Então nem toda vai ser, né? Depende aí de como você define o seu domínio e o seu contradomínio. É ou não é? Então, a letra D é falsa. Letra E. Se o contradomínio de uma função é igual ao conjunto imagem, então a função ela é sobrejetora. Verdadeiro, certo? O contradomínio precisa ser igual à imagem. Todos os elementos do contradomínio têm que ser utilizados para que a função seja sobrejetora. Letra F. Se qualquer reta paralela ao eixo das abscissas, ou seja, ao eixo do x, intercepta o gráfico de uma função em um único ponto, então a função é injetora. Verdadeiro. É aquele nosso teste da reta horizontal, né? Então isso aqui é de fato verdadeiro. Letra G. Se uma função é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, então a função é bijetora? Com toda certeza. Verdadeiro, né? Se uma função é bijetora, então ela é injetora, com toda certeza também, tá? Para ser bijetora, ela precisa ser injetora e sobrejetora, então com toda certeza ela é injetora. Tranquilo? Vamos agora fazer aí exercícios de vestibular. Tá aqui o nosso primeiro exercício, que é da UF de 1997. Considere as funções f, g e h, todas definidas no intervalo real m até n, com imagens de p até q, intervalo real também, representadas através dos gráficos abaixo. Então aqui estão os gráficos da f, né? Ó, aqui ó, f, g e h de x ali, né? Então eu posso afirmar o quê? Será que a f ela é bijetiva ou bijetora? Vamos analisar aqui, ó. A f é bijetora? É, né? Porque você percebe que ela é uma reta aqui. Ela é uma reta que vai pegar todas as imagens aqui, né? Todo o elemento do contradomínio vai ser elemento da imagem. E aqui no meu domínio, cada elemento diferente do domínio que eu pegue, vou ter uma imagem diferente ali. Então ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então a f é bijetora. Beleza? Vamos analisar, como ele quer analisar exatamente isso daí que eu falei, né? Se ela é bijetora, sobrejetora, injetora. Vamos analisar a letra G. Ela é sobrejetora? Perceba que ela é sobrejetora porque a minha imagem é igual ao contradomínio. Aqui, né? Todos os elementos do contradomínio são elementos também da imagem, mas ela não é injetora, ela é apenas sobre. Beleza? Por que ela não é injetora, professor? Porque se eu traçar uma reta horizontal aqui, deixa eu traçar de amarelo, aqui assim, ó, repara que essa parte aqui da função, que ela é constante, certo? Ela não vai ser injetora, beleza? Que eu vou ter vários pontos aqui, ó, vários elementos do domínio diferentes que vão ter a mesma imagem.
Então ela é apenas sobrejetora. Agora aqui, essa daqui, ela não é sobrejetora, porque você percebe que a imagem dela vai só até aqui, né? Ó. A imagem dela é aqui, enquanto que o contradomínio é tudo isso daqui. Então, como a imagem não é igual ao contradomínio, essa função ela não é sobrejetora. E ela também nem é injetora, porque aqui você percebe, ó, que ela tem uma parte constante que não vai ser injetora, certo? Eu tenho elementos diferentes do domínio que tem imagens iguais. Então ela é sem classificação, né? Sem classificação. Então, eu posso dizer que a F é bijetora? Sim. A G é sobrejetora? Sim. E a H não é injetora? Sim, a H não é injetora. Essa letra A já é a verdadeira. Eu tenho certeza que a resposta aqui vai ser a letra A. Mas vamos lá. F é sobrejetora? A F é sobrejetora, né? Ela é bijetora, mas ela para ser bijetora tem que ser sobrejetora também. A G é injetora ou injetiva? Não. E a H não é sobrejetiva? Não é sobrejetiva. Porém, a G ela não é injetiva, certo? A F ela não é injetiva, tá falando aqui, né? Tá errado, porque ela é bijetiva, então ela é injetiva ao mesmo tempo, certo? Então aqui já furou, né? Na letra D, a F é injetiva, tá certo? A G não é sobrejetiva, errado, porque ela é, a gente viu que ela é, né? Aqui na letra E agora, a F ela é sobrejetiva, verdadeiro. A G não é injetiva, verdadeiro. E a H é sobrejetiva, errado. Ela não é sobrejetiva, nem ou sobrejetora, né? Porque a gente viu aqui. Então a resposta com toda certeza é a letra A de eu estou aprendendo tudo de matemática aqui no Matemática Rio, professor Rafael Procópio. É isso aí, vamos juntos. Agora vamos aqui para o nosso próximo exercício, que é da UDESC de 2013. A função f, definida por f de x igual a 1 mais x ao quadrado, é uma função bijetora se os conjuntos que representam o domínio, d de f, e a imagem de f, são... Então eu tenho que definir o domínio e o meu conjunto contra domínio para que seja igual à imagem, né? Para que ela seja bijetora. Certo? É uma função quadrática que tem como gráfico o seguinte, ó. A gente, voltando a dizer, né? Não estudou função quadrática, mas a gente consegue deduzir aqui mais ou menos o gráfico como é que vai ser, né? Aqui eu tenho y, aqui eu tenho x, y aqui, né? Essa função vai passar bem aqui no y igual a 1, beleza? E o gráfico dessa função aqui, tá? Vai ser uma parábola com concavidade para cima, e você percebe que no eixo do y ela vai estar deslocada uma unidade para cima, né? Então ela vai ser um gráfico que vai chegar aqui nesse 1 e vai voltar. Vai ser assim mais ou menos, né? Então você percebe que para ela ser injetora, ou eu considero daqui para cá, ou daqui para cá, né? Certo? Então o meu domínio, ele pode ser aqui do 0 até o menos infinito, ou do 0 até o mais infinito, certo? Se eu considerar a reta real toda aqui, vai dar errado. E o meu conjunto contra domínio, para que ela seja sobrejetora, eu tenho que considerar como sendo do 1 aqui, né, até o mais infinito, né? Então do 1 até o mais infinito. Nesse intervalo aqui, certo? Então vamos analisar, ó. O domínio da f tem que ser real? Claro que não. Então já desconsidera a letra A. O domínio da f pode ser do menos infinito até o 0? Pode. Só que a imagem aqui está falando que é o conjunto dos reais. Se fosse os reais todos aqui, não daria certo, não seria sobrejetora e, portanto, não seria bijetora, né? Então a letra B também está errado. A letra A está errado, B está errado. A letra C agora aqui, ó, domínio tem que ser o números reais? Errado, não pode ser reais. O domínio pode ser do 0 até mais infinito? Pode. E a imagem, do 0 até mais infinito? Não, não pode ser a imagem assim. Eu não posso considerar esses elementos aqui, ó, certo? Que eles estão fora da imagem aqui, do 0 até 1 está fora da imagem, tá claro? E a letra E, deve ser a verdadeira, né? O domínio pode ser do 0 até mais infinito? Pode. E a imagem do 1 até mais infinito? É isso aí. Então a resposta com toda certeza aqui, ó, é a letra E de eita, compreendi e agora já sei tudo de função bijetora. Que, por conseguinte, sei tudo também de função injetora e sobrejetora e vou junto com o professor Rafael Procópio rumo ao meu sucesso nos vestibulares. Vamos juntos, você não tá sozinho, é isso aí. E aí, gostou do vídeo? Deixa aquele seu like, inscreva-se aqui no Matemática Rio e conheça a nossa plataforma www.matematicario.com.br. Lá você vai ter lista de exercícios, plano de estudo, o seu aprendizado, a sua experiência com a matemática vai ser mais legal, mais integral e mais completa, beleza? Então conheça a plataforma e vamos juntos, você não tá sozinho, eu tô contigo, até o próximo vídeo.